Olá, gente boa aqui do canal Paulo Maués Corrêa, mais uma vez com vocês, agora para a nossa terceira aula a respeito do Macunaíma do Mário de Andrade. A primeira aula foi uma contextualização geral a respeito dessa obra, a respeito do processo de configuração dela, de construção dela. O segundo momento da segunda aula foi a leitura comentada do primeiro capítulo e, nessa aula de hoje, nós vamos fazer a leitura comentada do segundo capítulo. Se você gostou do tema, por favor, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, deixar like, comentário, perguntas, curiosidades e, por favor, não esquecer também de indicar para pessoas que estejam querendo saber mais a respeito dessa obra, que é fundamental para a nossa história literária. Antes de eu passar a atividade propriamente dita, eu gostaria, assim, de, sei lá, compartilhar com vocês o meu susto em relação ao que eu li em diversas postagens nas redes sociais, inclusive no link que eu postei compartilhando as aulas, né? De gente falando que a obra não presta, gente declarando a sua falta de intimidade com esse livro do Mário de Andrade, declarando que esse livro não tem nada a ver. Por favor, gente, isso é um clássico, né? E realmente pode acontecer de a obra não dizer nada para você, mas o problema não é da obra, o problema é seu. Portanto, eu faço um convite aqui para você me acompanhar nessas atividades. Veja os vídeos anteriores e venha pronto, assim, sem preconceito, não venha armado, porque senão você não vai conseguir enxergar o que há de valoroso nessa obra. E outra coisa, eu já ouvi também isso, né? Não, esse livro é intragável porque tem uma cena assim assado, porque o Macunaíma é isso, o Macunaíma é aquilo. Gente, o Macunaíma somos nós, né? Essa era a grande jogada do Mário de Andrade. Então, acompanhe os nossos trabalhos a respeito desse livro. Eu optei pela leitura comentada exatamente por conta do excesso de detalhes, e esses detalhes não podem passar em branco. Pelo menos parte significativa da atividade, do conjunto de atividades aqui, vai ser baseada na leitura comentada. E, bom, quanto às cenas que são realmente deploráveis, eu não vou me adiantar, vou deixar para o momento preciso. Isso, de fato, ocorre, mas a literatura não tem um compromisso com a verdade sequer, muito menos com a moral e os bons costumes, gente. Então, nosso papel aqui é entender a configuração dessa obra, não atribuir um juízo de valor moral ou amoral ou imoral, tá bom? Simplesmente entender a obra, entender o porquê desses recortes também deprimentes aparecerem nas obras literárias, tá bom? Caso não seja dessa forma, nós vamos jogar pelo menos uns 80% da literatura ocidental, da literatura clássica, no lixo, né? Mas vamos passar ao nosso Macunaíma, e aí vocês já aproveitam para se inscrever aí no canal, eu vou compartilhar, vai ser similar ao procedimento das aulas anteriores, especialmente da aula em que eu tratei do primeiro capítulo, que foi o Macunaíma, esse era o título do capítulo, e o capítulo de agora é o Maioridade. Essa é a capa dos slides. O primeiro, né, Macunaíma de Mário de Andrade, o herói sem nenhum caráter, nós já vimos que ele aparece realmente sem nenhum caráter, por vários motivos. Recapitulando só um pouquinho do primeiro capítulo, ele aparece como um sujeito que, desde pequeno, é preguiçoso, adora sexo. Ele, por exemplo, saiu, vocês entendem, né? Com a própria cunhada, né? Esposa do irmão dele, a Sofará. E adora dinheiro, gente. Não pode ouvir falar em dinheiro, né? Que ele fica todo animadão, tá? E aí nós vamos para o segundo capítulo, que é a maioridade. Vocês já sabem como é que funciona. Eis os fragmentos e a gente vai lendo e comentando, né? Giguê era muito bobo, maioridade. Giguê era muito bobo, e no outro dia apareceu puxando pela mão uma cunhã. Aqui
é a ponte entre o capítulo anterior e este, né? O Jiguê havia devolvido a mulher que ele havia perdido, né? Havia dividido, melhor dizendo, com Macunaíma. Era a companheira nova dele, chamava Iriqui. Ela trazia sempre um ratão vivo escondido na maçaroca dos cabelos e faceirava muito. Dado pitoresco esse do ratão, né, gente? Faceirava é uma palavra que já remete a um perfil feminino. Lembrem, os que estão me acompanhando, que eu tracei um contraponto entre a postura do José de Alencar na romanesca do século XIX, em livros como, eu citei Lucila, né? Mas também no Senhora, ele apresenta perfis femininos, né? São os perfis de mulher. E aí eu argumentei que o Macunaíma também faz isso. Né? O Mário de Andrade, nessa obra, apresenta perfis femininos. E nós temos, primeiramente, a mãe, né? Esse é um perfil feminino, aquela que nutre. Nós temos, depois, a Sofará, que é um perfil feminino associado à dissimulação. Ela era sonsa. E aqui nós temos a sugestão de um terceiro perfil feminino. Esse faceirava já é uma sugestão que nós vamos descobrir de modo mais explícito na sequência. Pintava a cara com araraúba e genipapo e todas as manhãs passava coquinho de açaí nos beiços que ficavam totalmente roxos. Aqui, gente, já fica mais elucidado esse perfil, que é o da vaidosa, a faceira, a vaidosa, tá bom? Depois esfregava limão de caína por cima e os beiços viravam totalmente encarnados. Vejam só a vaidade dela, né? Então Iriqui se envolvia num manto de algodão listrado com preto de acariúba e verde de tatajuba e aromava os cabelos com essência de umiri. Era linda. Esse era linda aí é a síntese de todo o perfil dessa nova personagem que nos é apresentada no livro. Ora depois de todos comerem a anta de Macunaíma, a fome bateu no Mucambo. Aqui é o seguinte, gente, lembram que no capítulo anterior o Macunaíma conseguiu caçar, prender, né, na armadilha, uma anta, e ela serviu de pasto, aí serviu de alimento para toda a comunidade, mas ela acabou. Caça, ninguém não pegava a caça mais, nem algum tatu-galinha aparecia. E por causa de Manap ter matado um boto para comerem, o sapo canauaru, chamado Maraguigana, pai do boto, ficou enfesado. Aqui, gente, nós temos uma exposição que é muito pertinente às comunidades tradicionais, que é relacionada à interdição em relação a determinados animais. O boto é um dos mais famosos nesse sentido. Ele é considerado um animal encantado e, por conta disso, não é nada recomendável que você maltrate o boto, que você mate o boto, tá certo? Há um vídeo aqui em que eu exponho as configurações mais abrangentes a respeito do boto, mas existem outros tantos vídeos em que eu trato desse personagem. Mas eu vou deixar o link, o card para esse que eu considero que seja o principal, tá bom? Então ele quebrou uma interdição, ele matou um boto, portanto, não só ele, como toda a comunidade dele, está passível de uma penalidade. E é o que vai acontecer. Essa comunidade vai sofrer fome por conta do mau procedimento de um de seus membros. E o sapo Canauaru mandou a enchente e o milharal apodreceu. Comeram tudo, até a crueira dura que acabou, e o fogaréu de noite e dia não moqueava nada, não. Era só para remediar a friagem que caiu. Aqui, moquear, gente, é um procedimento de preparação do alimento, geralmente é a caça, também a pesca especialmente, né? Que consiste em você desidratar o alimento, né, por meio do fogo, né? Coloca o fogo por baixo e aí ele vai pegando aquele vapor, vai pegando aquele vapor. Isso é moquear, né? Tem uma finalidade de conservar por mais tempo os alimentos nessas comunidades em que, por exemplo, não há geladeira, né, gente? Não tem freezer e aí é dessa forma que se conserva a alimentação. Não havia para a gente assar nele nem uma isca de jobá. Então, Macunaíma quis se divertir um pouco. Observem aqui, sem nenhum caráter, né? Ele quis se divertir um pouco.
Diante de toda essa carestia, ele queria se divertir. O Macunaíma, no final das contas, gente, é a representação daquilo que o Freud chama de polimorfos perversos. São várias formas de perversidade que caracterizam a infância. E o Macunaíma é um retrato disso, tá bom? Falou para os manos que ainda tinha muita piaba, muito jeju, muito matrinchão e jatuaranas, todos esses peixes de rio. Fossem bater timbó. Manap disse: Timbó, gente, é uma erva que, quando despejada nas águas de um igarapé, por exemplo, deixam os peixes embriagados. E aí, a partir disso, eles ficam sendo presa fácil. Tá? Então, bater timbó é espalhar timbó na água. E o Manap disse: Não se encontra mais timbó. Macunaíma disfarçando secundou. Junto daquela grota onde tem dinheiro enterrado, enxerguei um despotismo de Timbó. E aqui ele costura uma outra narrativa muito frequente no nosso imaginário, que é relacionada ao dinheiro enterrado, a lugares que são considerados como um espaço no qual alguém deixou dinheiro enterrado. Então, há, por exemplo, a possibilidade de explicar o surgimento de fantasmas, de assombrações, a partir desse recorte do dinheiro enterrado. Quando você enterra alguma coisa de valor, a sua alma fica presa ali. Logo, essas aparições teriam a finalidade de dizer para nós, os viventes, né, onde está esse tesouro, para que nós fôssemos lá desenterrá-lo e a alma pudesse, enfim, descansar. Tá? Então, é a esse recorte que ele recorre, embora não aprofunde, evidente, né? Está aí no texto. Continuando. Então venha com a gente para mostrar onde que é. Foram. A margem estava traiçoeira e nem se achava bem o que era terra e o que era rio entre as mamoranas copadas. Manap e Jiguê procuravam, enlameados até os dentes, degringolando Juque, nos barreiros ocultos pela inundação. E pulavam se livrando dos buracos, aos berros, com as mãos para trás por causa dos candirus safadinhos que, querendo, né, entrar por eles. Aqui, gente, o candiru é um pequeno peixe que tem como, assim, a grande marca o fato de que ele pode entrar nos orifícios das pessoas. E quando ele penetra, gente, ele se tufa, ele se abre e ele possui espinhos, de modo que é um negócio pavoroso o candiru entrar pelas suas partes íntimas, digamos, né? E o Macunaíma estava se divertindo com isso. O Manap e o Jiguê preocupados, né, de serem violados literalmente pelo candiru, e o Macunaíma estava se divertindo. Que belo caráter, né? Não tem, né? Macunaíma ria por dentro vendo as micagens dos manos campeando timbó. Fingia campear também, mas não dava passo não, bem enxutinho no firme. Quando os manos passavam perto dele, se agachava e gemia de fadiga. Deixa de trabucar assim, piá, falavam para ele, né? Então Macunaíma sentou numa barranca do rio e, batendo com os pés na água, espantou os mosquitos. E eram muitos mosquitos, piuns, maruins, arurus, tatuquiras, muriçocas, meruânias, mariguis, borrachudos, varejas, toda essa mosquitada. Vejam que aqui, nessa pequena sequência que expõe vários insetos, ele, de certa forma, ilustra o propósito de unificação nacional, né? Esses nomes, gente, são nomes frequentes em regiões diversas do país. E eles estão todos num único contexto, tá bom? Quando foi de tardezinha, os manos vieram buscar Macunaíma tiriricas por não terem topado com nenhum pé de timbó. O herói teve medo e disfarçou. Gente, antes de continuar, deixa eu fazer um adendo, né? Mais um durante essa atividade. Aproveite, porque não é fácil ler esse livro, eu já argumentei isso antes, por isso essa leitura comentada, para vocês não se sentirem tão perdidos no que diz respeito a localizar determinados recortes que são importantes
pontos que são muito relacionados, por exemplo, à cultura amazônica e que se mostram como uma espécie de enigma para leitores de outras regiões que não tenham contato com esse tipo de conteúdo, tá bom? Portanto, por favor, me acompanhe até o final, você só vai aproveitar devidamente essa atividade se for até o fim, né? Acharam? Que achamos nada, pois foi aqui mesmo que enxerguei Timbó. Timbó já foi gente um dia que nem nós, presenciou que andavam campeando ele e soverteu. Timbó foi gente um dia que nem nós. Aqui, gente, é de novo o espelhamento com vários episódios da mitologia indígena, por exemplo, em que determinado vegetal nasce, por exemplo, do corpo de uma pessoa, né? Um dos episódios mais famosos é o da mandioca, né? Que nasceu do corpo de uma criança diferente que havia surgido na aldeia, é uma criança de pele branca, né? E que misteriosamente morreu. Depois de sepultada, nasceu assim, da campa dela, né? Da sepultura dela, uma planta diferente, que os passarinhos iam comer a folha e desmaiavam, né, embriagados. E aí, certa vez, a terra rachou e viram que havia uma raiz que, quando quebrada, mostrava uma massa branca. Essa é a mandioca branca, como o corpo de Mani. Né? Manioca, Mani, o nome da personagem, Oca é casa, ou metaforicamente corpo. Então, corpo de Mani. Tá? Eu conto essa história aqui num outro vídeo com mais detalhes, fica aqui a indicação, tá bom? Foi só para ilustrar essa passagem da argumentação do Macunaíma em relação a não terem encontrado Timbó. Ele havia sido gente e, quando foi procurado pelos irmãos, não quis, não gostou daquela situação, resolveu ir embora. Os manos se admiraram da inteligência do menino e voltaram os três para Maloca. Macunaíma estava muito contrariado por causa da fome. No outro dia falou para a velha: Mãe, quem que leva a nossa casa para outra banda do rio lá no Tejo? Quem que leva? Fecha os olhos um bocadinho, velha, e pergunta assim. A velha fez. Macunaíma pediu para ela ficar mais tempo com os olhos fechados e carregou tejupar, marombas, flechas, piquais, sapiquais, carotes, urupemas, redes, todos esses trens para um aberto do mato lá no Tejo do outro lado do rio. Quando a velha abriu os olhos, estava lá e tinha caça, peixes, bananeiras dando, tinha comida por demais. Então foi cortar banana. Vejam aqui uma boa ação do Macunaíma voltada para a mãe. Tá bom? Então foi cortar banana. Ainda que mal lhe pergunte, mãe, por que a senhora arranca tanta pacova assim? Pacova é banana, tá, gente? Levar para vosso mano Jiguê com a linda Eriqui e para vosso mano Manap que estão padecendo fome. Esse foi um passo errado dessa mãe, né? O Macunaíma está aqui na infância, gente. Então, a mãe é que é a extensão dele próprio, não os irmãos. Quando ela privilegia os irmãos, Macunaíma se sente, de certa forma, atraída, e isso merece uma represália, e é o que vai acontecer na sequência. Macunaíma ficou muito contrariado, imaginou e disse para a velha, vejam que não é imaginou como que reproduzindo o vocabulário correspondente a alguém que se encontra na fase da infância, né? Mãe, quem que leva a nossa casa para outra banda do rio lá no Tejo? Quem que leva? Fecha os olhos um bocadinho, velha, e pergunta assim. A velha fez. Macunaíma pediu para ela ficar com os olhos fechados e levou todos os carregos, tudo, para o lugar em que estavam de já hoje no mondongo inundado. Quando a velha abriu os olhos, tudo estava no lugar de dantes, vizinhando com os tejupares do mano Manap e do mano Jiguê com a linda Eriqui. E todos ficaram roncando de fome outra vez. Crueldade, né, gente? Belo caráter, né? Aqui, vamos destacar já a segunda vez, aliás, terceira, em que a Eriqui aparece associada a esse qualificativo, né? Linda. Não é Eriqui linda, gente, é a linda Eriqui. O nome
dela vem depois do qualificativo, tá? Dessa forma, acho que é a segunda vez. Diante dessa situação, continuemos, né? Então a velha teve uma raiva malvada, carregou o herói na cintura e partiu. Atravessou o mato e chegou no capoeirão chamado Cafundó do Judas. Aqui pegou, né? É algo muito longe, lá nos Cafundós do Judas. Andou légua e meia nele, nem se enxergava mato mais. Era um coberto plano apenas movimentado com o pulinho dos cajueiros. Nem guache animava a solidão. A velha botou o curumim no campo onde ele podia crescer, mas não, e falou: Agora vossa mãe vai embora. Tu ficas perdido no coberto e podes crescer, mas não. E desapareceu. O Macunaíma foi abandonado, gente, por conta da malvadeza dele, né? Aqui a mãe lembra muito o que a gente vê em contos de fada, por exemplo, a história de João e Maria, em que os pais têm que abandonar os meninos por conta de sua voracidade no meio da mata, tá bom? Só esse pequeno paralelo. E desapareceu. Macunaíma assuntou o deserto e sentiu que ia chorar, mas não tinha ninguém por ali, não chorou não. Aqui é muito ilustrativo da infância, né, gente? Quando a gente dá o palanque para a criança, aí que ela chora, né? Mas se não der atenção, vai se esgoelar aí, morrer, até morrer, aí para, né? Um pouquinho de psicologia, né? Ai, vejo isso aqui em casa. Vamos adiante. Criou coragem e botou o pé na estrada, tremelicando com as perninhas de arco. Vagamundou de del em del semana, até que topou com um currupira moqueando carne, acompanhado do cachorro dele, Papamel. Aí aqui, gente, o currupira, evidentemente, esta forma de grifar não é a mais conhecida, não é a consagrada. Curupira é a forma mais recorrente, embora haja registros de currupira, sim, tá bom? E aí acontece o clássico episódio envolvendo o Curupira, né? Eu vou ler Curupira, gente, por conta do hábito, tá bom? Mas vocês já estão vendo aí que é Curupira. E o Curupira vive no grelo do tucunzeiro e pede fumo pra gente. O Curupira é uma entidade protetora das matas, gente, que para a gente não ser penalizado, não ser espancado, não se perder na floresta, a gente precisa presentear, tá bom? Então, uma das formas de presentear é o fumo, mas também a cachaça. E em algumas histórias que eu registrei, gente, o café. Eu tenho um livro chamado Histórias de Curupira. Deixa eu ver se está aqui. Ah, tá bem aqui. É tão bacana ter uma estante aqui atrás, gente. Esse é o livro Histórias de Curupira, em que há um conjunto de narrativas que ilustram uma série de características recorrentes no Curupira. Quem tiver interesse, é só acessar o site da editora Pacatatu. Eu vou deixar o endereço lá na descrição do vídeo, tá bom? E aguardar também, gente, 2021 é um ano em que eu pretendo retomar a minha produção escrita com todo vigor. E a primeira produção será um livro que é a continuidade da minha série Lendas Amazônicas, que só tem um livro até aqui, publicado em 2016, que é o Cobra Grande, Terror e Encantamento na Amazônia. E o segundo livro é o dos protetores da natureza, que são Anhanga, Curupira e Mapinguari, tá bom? Então, esses elementos estão todos lá e muitos outros tantos. Então, voltemos agora à história do Curupira aqui no Macunaíma, né? Macunaíma falou: Meu avô, dá caça para mim comer? Sim, Curupira fez. Cortou carne de perna, moqueou e deu para o menino, perguntando: O que você está fazendo na capoeira, rapaz? Passeando. Não diga. Pois é, passeando. Então contou o castigo da mãe por causa dele ter sido malévolo para os manos. Malévolo é forte, né, gente? E contando o transporte da casa de novo para deixa onde não tinha caça, deu uma gargalhada, uma grande gargalhada. O Curupira olhou para ele e resmungou: Tu não é mais curumi, rapaz. Tu não é mais curumi, não. Gente grande que faz isso. Observem que o Curupira tem toda uma noção de moralidade, né, gente? Inclusive em defesa da infância. Macunaíma agradeceu e pediu para o Curupira ensinar o caminho para o Mocambo dos Tapanhumas.
De novo, aquilo que aqui me referi, a mistura entre culturas, né? Mucambo, relacionado aos negros, né? O Vicente Salles tem um livro chamado Mocambeiros, né? Aqui Mucambo, uma variante. E Tapanhumas, uma tribo indígena, né? O Curupira estava querendo mais, era comer o herói, ensinou falso. Tu vais por aqui, menino homem. Vai por aqui, passa pela frente daquele pau, quebra a mão esquerda, vira e volta por debaixo dos meus... Difícil a palavra, gente. O Aiariquinizes. Pronto, quase não sai. Macunaíma foi fazer a volta, porém, chegado na frente do pau, coçou a perninha e murmurou. Já sabem o que ele murmurou, né? Ai, que preguiça. E seguiu direito. O Curupira esperou bastante, porém Curumim não chegava. Pois então o monstro é uma das formas a que ele é referido, né? Como ele é referido, mas ele não é o único, viu? Mapinguari também é um monstro. Tem tantos e tantos monstros no nosso lendário, na mitologia de um modo geral, não só na amazônica. Pois então o monstro amontou no veado, que é o cavalo dele, fincou o pé redondo na virilha do corredor e lá se foi gritando: carne de minha perna, carne de minha perna. Lá de dentro da barriga do herói a carne respondia: que foi? Macunaíma apertou o passo e entrou correndo na caatinga, porém Curupira corria mais do que ele e o menino, isso vinha que vinha acochado pelo outro. Carne de minha perna, carne de minha perna. A carne secundava. Que foi? O piá estava desesperado. Era dia do casamento da raposa e a velha veia sol relampeava nas gotinhas de chuva, debulhando luz feito milho. Macunaíma chegou perto de uma poça, bebeu água de lama e vomitou a carne. Carne de minha perna, que o Curupira vinha gritando. Que foi? Secundou a carne já na poça. Macunaíma ganhou os bredos para o outro lado e escapou. Gente, no primeiro vídeo, eu tratei da configuração da obra e, inclusive, da classificação dela como sendo uma rapsódia e ilustrei o que é uma rapsódia, né? Rapsódia é um texto composto do fragmento de vários outros textos, né? E essa construção fragmentária se mostra na presença, por exemplo, de várias lendas que o Mário de Andrade foi registrando ao longo da sua atividade profissional, da sua atividade como intelectual, inclusive em pesquisas de campo, ele esteve aqui pela Amazônia, e ele costurou isso tudo e o resultado é o Macunaíma. Então, tanto no campo quanto no gabinete, ele foi fazendo as leituras, as pesquisas e o resultado é o Macunaíma, a Rapsódia Macunaíma, né? Rever o primeiro vídeo para visualizar um pouquinho a polêmica envolvendo ele, o Mário de Andrade e o Raimundo Moraes, tá bom? Aqui é o seguinte, gente, esse episódio do Curupira já está registrado num livro do Barbosa Rodrigues, chamado Poranduba Amazonense, tá? O nome da história é O Curupira e os Perdidos. Nessa história, não é um personagem só, são dois personagens que foram abandonados pelo pai, por conta também da gulodice, né? Eles são extremamente gulosos, e o Curupira também. Encontraram o Curupira e o Curupira deu carne da perna para eles. E o desfecho é exatamente o mesmo. Comeram a carne da perna e depois tiveram que vomitar numa poça de lama e conseguiram escapar e voltar para a casa paterna, tá bom? Tal como acontece aqui com o Macunaíma, tá? Continuando, légua e meia adiante, por detrás de um formigueiro, escutou uma voz cantando assim: Acutipitacanhem, lentamente. Foi lá e topou com a cutia farinhando mandioca num tipiti de jacitara. Minha avó, dá aipim para mim comer. Mandioca, aipim, vejam, dois nomes para o mesmo artefato, só que de lugares diferentes, e estão no mesmo plano. Sim, cutia fez, deu aipim para o menino perguntando: O que você está fazendo na caatinga, meu neto? Passeando. Ah, o quê? Passeando, então. Contou como enganar o Curupira e deu uma grande gargalhada. A cutia olhou para ele e resmungou. Columi faz isso não, meu neto, Columi faz isso não.
Vou te igualar o corpo com o bestunto. Então pegou na gamela cheia de caldo envenenado de aipim e jogou a lavagem no piar. Macunaíma afastou sarapantado, mas só conseguiu livrar a cabeça. Todo o resto do corpo se molhou. O herói deu um espirro e botou o corpo. Aqui ele ganhou o corpo de homem, né? Lembra, a maioridade o nome do capítulo. E aí está explicando como foi que ele conquistou a maioridade. Inicialmente por conta das maldades que ele foi fazendo e que os personagens com os quais ele foi se encontrando não consideravam que era coisa de criança, era coisa de gente grande. Portanto, aí já começa a ilustração da maioridade do Macunaíma. E aqui nesse episódio com a Dona Cutia, ele tem o corpo crescido, mas a cabeça não. Tá? Então, o corpo se iguala ao comportamento, a cabeça não. Isso tem várias simbologias, né? O herói deu um espirro, tá. Foi desempenando, crescendo, fortificando e ficou do tamanho de um homem taludo. Porém, a cabeça não molhada ficou para sempre rombuda e com carinha enjoativa de piar. E aqui também a gente pode estender essa carinha enjoativa de piar, esse não desenvolvimento da cabeça, para associar ao próprio comportamento, a postura dele ao longo da narrativa, né? Como alguém irresponsável, como alguém inconsequente, enfim, tá bom? Macunaíma agradeceu o feito e frechou cantando para o mucambo nativo. A noite vinha besourenta, enfiando as formigas na terra e tirando os mosquitos d'água. Fazia um calor de ninho no ar. A velha Tapanhumas escutou a voz do filho no longe cinzado e se espantou. Macunaíma apareceu de cara amarrada e falou para ela: Mãe, sonhei que caiu meu dente. E aí nós sabemos perfeitamente que o sonho também está envolto em uma série de tradições, tá? Na Amazônia e no Brasil de um modo geral, mas especialmente na Amazônia, quando você sonha com dente caindo, sonhar com dente, morte de parente. É o que diz o ditado. E aí a mãe desdobra a conversa exatamente dizendo isso. Isso é morte de parente, comentou a velha. Bem que sei, a senhora vive mais uma sol só. Isso mesmo porque me pariu. Aqui, gente, é o seguinte. Em todas as mitologias que eu conheço, o sol é uma personagem masculina. Nós temos, por exemplo, na mitologia grega, Hélios é o Sol, ele que conduz o carro, né? O Sol vai cortando os céus, é o carro de Hélios que está cortando, né? E também Apolo, né? É o deus arqueiro. Por que arqueiro, gente? A flecha que ele lança é diferente da flecha de Eros, viu? É uma metáfora para o raio solar, tá bom? Na Amazônia nós temos Guaraci. Esse é o personagem que remete ao sol. Mas o Macunaíma ilustra o sol como uma figura feminina, que já foi citada antes, Vei, a Sol, que vai aparecer com mais protagonismo na sequência da história, tá bom? Mas é só para fazer esse adendo, para ficarem atentos, que Sol aqui aparece feminina. Então aqui ela só vai viver mais um sol, mais um dia, né? No outro dia, os manos foram pescar e caçar. A velha foi no roçado e Macunaíma ficou só com a companheira de Jiguê. Aqui é o seguinte, gente, vejam só que os manos foram pescar e caçar, né? Eles eram os adultos propriamente, né? E a mãe, que era aquela que nutre, foi para o roçado e Macunaíma ficou só com a companheira do Jiguê. Já sabemos do comportamento nada aprovável dele em relação à primeira companheira do irmão. Então, nós já podemos ter uma expectativa em relação ao que vai acontecer nessa sequência. Então, ele virou na formiga Quem e mordeu Iriqui para fazer festa nela. Vocês já entendem fazer festa, né? Aqui, de novo, a presença do maravilhoso nessa metamorfose, diferente do que acontece no primeiro capítulo, em que a metamorfose em Príncipe Lindo tinha uma dupla possibilidade de leitura, tá bom? Se não lembram disso, por favor, revejam a aula anterior, que diz respeito ao primeiro capítulo, tá bom?
Mas a moça atirou a quem longe. Então Macunaíma virou num pé de urucum. Urucum, vocês sabem, que é uma planta, né? Aqui, na verdade, são as sementes de urucum, que extraídas e amassadas, diluídas em água, dão origem a uma pigmentação, um pigmento vermelho, que os índios utilizam para pintar os corpos, por exemplo. Além desse pigmento, também tem o genipapo, tá bom? Mas aqui é o urucum. A linda, ó, Iriqui riu, colheu as sementes, se faceirou toda pintando a cara e os distintivos, né? As partes do corpo. Ficou lindíssima, olha, vejam, ela já era linda, ficou lindíssima. Aqui é um tipo de mulher que eu já falei antes, é vaidosa, portanto, só havia uma forma de Macunaíma driblar a resistência dela, que era apelando para essa vaidade da personagem. Então Macunaíma, de gostoso, virou gente outra feita e morou com a companheira do Jiguê. Morar, vocês entendem, obviamente. Quando os manos voltaram da caça, Jiguê percebeu a troca logo, porém Manap falou para ele que agora Macunaíma estava homem para sempre troncudo. Manap era feiticeiro. Jiguê viu que a maloca estava cheia de alimentos. Tinha pacova, tinha milho, tinha macaxeira, tinha aluá e caxiri, tinha maparás e camurim pescados, maracujá, mexira, ata, bio, sapota, saputilha, tinha paçoca de veado e carne fresca de cutiara. Todos esses comes e bebes bons. Jiguê conferiu que não pagava a pena brigar com o mano e deixou a linda Eriqui para ele. Deu suspiro, catou os carrapatos e dormiu folgado na rede. Mais uma vez, o Macunaíma trapaceou o irmão em relação a uma mulher. No outro dia, Macunaíma, depois de brincar cedinho com a Linderiqui, entendem brincar, né? Saiu para dar uma voltinha. Atravessou o reino encantado da Pedra Bonita em Pernambuco e, quando estava chegando na cidade de Santarém, topou com uma veada parida. Gente, essa geografia não é uma geografia que seja muito fácil de você recortar. Sair de Pernambuco para Santarém, puxa, é uma distância muito grande, gente. Vamos retomar o contraponto novamente entre José de Alencar e Mário de Andrade. O José de Alencar tinha o projeto de apresentar os vários Brasis, né, na sua literatura. E ele fez isso em vários livros, né? O sertanejo num, o gaúcho no outro, e aí o romance urbano no outro contexto. Isso foi feito, né? Mas o Macunaíma, do Mário de Andrade, faz isso num único recorte, numa única obra do Mário de Andrade está presente. Daí essa passagem de Pernambuco ao Pará, a Santarém, tá bom? Essa geografia ululante, pulante, né, melhor dizendo, tá? E aí ele viu a veada parida. Essa é o caso, ele fez, e perseguiu a veada. Esta escapuliu fácil, mas o herói pôde pegar o filhinho dela, que nem não andava quase, se escondeu por trás de uma carapanaúba e, cutucando o viadinho, fez ele berrar. A veada ficou feito louca, esbugalhou os olhos, parou, turtuviou e veio vindo, parou ali mesmo de frente, chorando de amor. Maldade, né, gente? Então o herói flechou a veada parida. Ela caiu, esperneou um bocado e ficou rija e estirada no chão. O herói cantou vitória. Chegou perto da veada, olhou que mais olhou e deu um grito, desmaiando. Tinha sido uma peça do Anhanga. Não era veada, não. Era a própria mãe Tapanhumas que Macunaíma flechara e estava morta ali, toda arranhada, com os espinhos das titaras e mandacarus do mato. Titara, mandacaru já é Nordeste, gente. Então vejam de novo a mistura, né, do nosso espaço. Gente, esse episódio aqui, envolvendo a mãe Tapanhumas, obviamente é mais um registro lendário que o Mário de Andrade costurou na sua Rapisódia, né? Originalmente, um registro desse evento, desse episódio, está no Couto de Magalhães, no livro Selvagem, tá bom? Todo episódio foi transplantado de lá para cá, tá? E essa ação é devida justamente ao Anhanga. O Anhanga é um
personagem protetor da natureza, gente, que se personifica geralmente num veado de olhos vermelhos ou olhos de fogo, mas ele pode se metamorfosear em outros animais e também ter essa propriedade de fazer com que alguém, geralmente um parente, especialmente a mãe do caçador, tenha a feição do animal que esse caçador está querendo alvejar. E foi exatamente o que aconteceu aqui no registro costurado pelo Mário de Andrade e exposto pelo Couto de Magalhães. Eu tenho um vídeo sobre o Anhanga, recomendo que assistam, tá bom? Gente, o Macunaíma é uma obra que eu utilizo muito para ilustrar exatamente os recortes que eu trabalho nas minhas pesquisas sobre as lendas amazônicas. Então, é um livro com o qual eu tenho muita familiaridade, é um livro que eu adoro e que eu leio constantemente. Por isso que eu resolvi optar pela leitura comentada, para comentar com as senhoras e com os senhores os meandros dessa narrativa e realmente deixar bem patente que o procedimento corresponde ao de um rapisodo, tá bom? Continuando. Quando o herói voltou da Sapituca, foi chamar os manos e os três, chorando muito, passaram a noite de guarda bebendo oloniti e comendo carimã com peixe. Madrugadinha pousaram o corpo da velha numa rede e foram enterrá-la por debaixo de uma pedra no lugar chamado Pai da Tocandeira. Tocandeira é uma formiga, tá, gente? Manap, que era um catimbozeiro de marca maior, foi que gravou o epitáfio. Era feiticeiro, né? E era assim. Eis o epitáfio, gente. Tá? Aqui, essa ilustração do meio remete a uma série de ilustrações, inclusive em forma de estatueta, gente, de uma representação de uma espécie de deusa materna, uma figura feminina que representa a natureza, tá? Aí nós temos no lado esquerdo a imagem da veada, né, da corça, e do lado direito nós temos a composição com 4 elementos, sendo que um dos elementos está rasurado, que é a mãe, e a família continua com 3, Manap, Macunaíma, Jiguê. Tá? Obviamente, essas observações são as que eu consegui apurar, né? Que eu consigo depreender do texto, mas talvez outras pessoas tenham, talvez não, certamente outras pessoas têm muito mais a dizer, tá bom? E aí o final. Jejuaram o tempo que o preceito mandava, e Macunaíma gastou o jejum se lamentando heroicamente. A barriga da morta foi inchando, e no fim das chuvas tinha virado num cerro macio. Então Macunaíma deu a mão para Iriqui, Iriqui deu a mão para Manap, Manap deu a mão para Jiguê, e os 4 partiram por esse mundo. Tá? E aqui já fica a minha gratidão em relação ao acompanhamento das senhoras e dos senhores, os heróicos estudantes que me acompanharam até aqui, né? E também fica o convite para a próxima aula a respeito do Macunaíma do Mário de Andrade. Vocês podem ficar à vontade para anotar aí no espaço dos comentários as curiosidades, as dúvidas, tá bom? E aí, na medida do que for possível, eu vou respondendo. Tá? Como eu disse a vocês, não é uma obra fácil, vocês podem perceber que ela é costurada a partir de vários outros textos. Nessa obra, o Mário de Andrade faz exatamente o que o Antoine Compagnon chama de trabalho de citação. Ele costura os textos de tal forma, né? A partir de outros recortes, ele cita o tempo inteiro, né? De modo que essa é a grande característica dessa obra, tá bom? Então, gente, agradeço pela companhia, agradeço pela atenção, faço votos de que estejam se sentindo mais seguros em relação a como ler uma obra desse porte. Agradeço realmente, reforço o pedido para que vocês se inscrevam aqui no canal, ativem essas notificações, deixem um like, um comentário, enfim, esse espaço nosso tem que ser aproveitado e que também recomendem a outras pessoas, aos estudantes com os quais vocês tenham contato e até mesmo professores que estejam em busca de material a respeito
dessa Rapisódia do Mário de Andrade, tá bom? Grande abraço, gente. Até a próxima aula que virá em breve. Ou se é que já não está postada aqui, né? Não sei quanto tempo você leva para assistir em relação à postagem, então confira, por favor, aqui nos vídeos dispostos no canal. Abraço, gente. Tchau, tchau.